Bem, pessoal, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula aqui, deixa eu só ajustar um negocinho aqui rapidamente. Pronto, resolvido. Beleza. Assim, vamos lá. Continuando o nosso conteúdo aqui a gente vai tratar das questões dos processos políticas e procedimentos. Quero que vocês observem aqui, de início, esses processos políticas e procedimentos, eles podem se referir à iniciação e ao planejamento do projeto, à execução, ao monitoramento e ao controle da execução do projeto e também ao encerramento do projeto. Lembrando lá, projeto é esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então ele vai ter começo, meio e fim. Então, de um modo geral, isso aqui vai fazer referência a esse conteúdo aqui, algo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais na frente, que se chama ciclo de vida do projeto. Opa, fiz aqui errado aqui. Projeto. Aqui, deixa eu puxar um pouco para cá a telinha aqui rapidinho. Pronto. O ciclo de vida do projeto é exatamente os processos, resumindo a ópera, né? São as fases que vão ser levadas adiante durante a execução daquele projeto. Então, todo projeto eu tenho que planejar, eu tenho que ter um planejamento sobre o que eu vou fazer. Feito o planejamento, eu vou ter a execução, eu vou começar a colocar ele em prática. Durante a execução, eu tenho que estar observando como é que as coisas estão andando, para que assim eu possa até fazer os ajustes que se façam necessários. Eventualmente, eu vou ter que mudar o plano, eu vou ter que mudar a forma como eu estou. Aquilo que eu planejei inicialmente, a gente pode perceber ao longo do projeto que não cabe. E quando a gente percebe isso, a gente entra na condição em que a gente tem que mudar a forma como a gente está executando esse projeto. E no final a gente tem que encerrar, a gente tem que finalizar os procedimentos, deixar tudo encerradinho para que o projeto possa ser efetivamente concluído. E aí, quando eu vou falar da iniciação e do planejamento, eu vou ter diretrizes e critérios para a adaptação do conjunto de processos e procedimentos padrão da organização, de modo que assim eu possa atender às necessidades específicas do projeto. E aí nisso eu vou ter padrões organizacionais específicos, como política de RH, política de saúde, política de segurança no trabalho, todo o conjunto de políticas que vai guiar a execução dos trabalhos. E eu vou ter também os ciclos de vida de produtos e projetos, métodos e procedimentos. Espera aí, deixa eu ajeitar um negocinho aqui. Eu vou ter, além disso, dentro desses ativos de processos organizacionais, os modelos, que vão ser modelos de plano de gerenciamento de projeto, documento projeto, outros documentos. Muitas das vezes, esses documentos eles são padronizados dentro de um modelo. E aí você... Só um instante, gente. Peço minhas desculpas pela situação. Você muitas vezes vai ter formulários, são modelos base, são modelos de documentos, como por exemplo, a gente tem um relatório que a gente tem que entregar aqui. Todo mês eu vou ter que preencher esse relatório e entregar para o professor Mário. E esse relatório está dentro de um modelo. O plano de curso de vocês também está dentro de um modelo. Então a gente tem essas condições, esses tipos de modelos que a gente usa no nosso dia a dia na execução de um projeto. Eu tenho listas de fornecedores pré-aprovados e tipos de acordos contratuais, como contrato de preço fixo, custo reembolsável por tempo, material. Então, nesse caso, essa lista de fornecedores pré-aprovados é gente que são fornecedores que eu já confio, são pessoas, são empresas, melhor dizendo, que eu já tenho um histórico de relação com eles, um histórico bastante positivo, e esse histórico positivo se reflete na minha preferência por usar os serviços deles. Aí, quando eu vou para o campo da execução do monitoramento e controle, eu tenho procedimentos de controle de mudança, inclusive os passos para modificação de padrões, políticas, planos, procedimentos da organização ou quaisquer documentos do projeto, além do modo como algumas mudanças vão ser aprovadas e validadas. Eu vou ter que ter matrizes de rastreabilidade, né, no caso, e também procedimentos de controle financeiro. Afinal de contas, eu não tenho dinheiro infinito, eu não tenho recursos infinitos, os meus recursos sempre são finitos, né? Isso, inclusive, é um princípio lá da economia, que é as necessidades são infinitas, mas os recursos são finitos, né?
Se a gente pudesse, a gente estava viajando para Paris, a gente estava viajando para a praia, a gente estava viajando para o Rio de Janeiro o tempo inteiro, mas a gente tem uma gama de recursos que não nos permite fazer isso o tempo todo, né? Então, quando a gente está executando o projeto, a gente tem que controlar a forma como os nossos recursos estão sendo utilizados, né? Então, isso aí essa parte financeira a gente vai ver mais na parte de orçamento, mas isso aí a gente tem que ter esse ponto aí claro para a gente. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou ter procedimentos de gerenciamento de problemas e de defeitos. Eu vou ter controle de disponibilidade e gerenciamento de atribuição de recursos. Eu vou ter requisitos de comunicação da organização. Eu vou ter procedimentos para priorização, aprovação e emissão de autorizações de trabalho. Observem, tudo isso aqui eu estou tendo ao longo do período em que eu estou executando o projeto. Então eu tenho que ter essas condições para que eu possa garantir que tudo se desenvolva da sua devida forma e a gente também possa corrigir os problemas caso eles venham a acontecer. Caso surja um imprevisto, surja um problema, um determinado produto está com defeito ou alguma coisa nesse sentido, eu tenho que ter meios pelos quais eu possa lidar com isso, eu possa resolver esses problemas de modo que ou não atrase o projeto ou atrase o mínimo possível, para que assim a gente possa chegar lá no final e executar tudo da sua devida forma. Eu vou ter modelos, da mesma forma que eu tive os modelos lá na parte da iniciação e planejamento, eu também vou ter modelos de documentos para poder trabalhar de uma maneira mais efetiva. Eu vou ter padronização de diretrizes, instruções de trabalho, critérios de avaliação critérios de avaliação de propostas e critérios de medição de desempenho. E também procedimentos de verificação e validação de produto, serviço ou resultado. Eu sempre tenho que procurar ter feedback, gente. A gente sempre tem que observar, a gente está trabalhando e procurar verificar como é que o nosso trabalho está refletindo sobre a realidade e ao mesmo tempo eventualmente perguntar, como é que tá bacana, que vocês me recomendariam para alguém mais? Então a gente tem que ter esses elementos para a gente poder ter uma clareza do que a gente está fazendo e tendo clareza do que a gente está fazendo a gente possa ou continuar fazendo, se a gente estiver fazendo da maneira correta, ou fazer os ajustes conforme a necessidade. Um ponto importante que a gente tem que ter isso aqui, gente, é que a gente está sempre em aprendizagem. Sempre que a gente está trabalhando, a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo as nossas habilidades e principalmente quando a gente está no começo começando a trabalhar com certas coisas, a gente tem também que estar observando, fazendo essa verificação, fazendo essa validação para ver se está tudo certinho, para que assim a gente possa ou continuar do jeito que está, no caso a gente esteja fazendo correto, ou fazer os ajustes que se façam necessários, qual eu falei para vocês agora um pouquinho mais atrás. E aí eu vou ter também os ativos, os procedimentos de encerramento, as políticas e tudo. Então eu vou ter diretrizes ou requisitos de encerramento do projeto, auditorias finais, vou ter que verificar se fez tudo certinho, se está tudo bacana, aquilo que precisa ser ajustado, aquele que não precisa e seguir adiante. Eu tenho que fazer as avaliações do projeto, ver se o que foi acertado, o que foi errado, e aí a gente poder melhorar, poder se aprimorar nos próximos projetos, e também a questão da aceitação das entregas. Aquilo que eu estou entregando, produto, serviço ou resultado, está sendo aceito? Se sim, o que isso pode trazer de meio? O que a gente pode eventualmente até melhorar? Mas se sim, está tudo certo, a priori. Se não, a gente tem que ver o que está errado, o que pode melhorar, o que tem que ser ajustado, se o cliente também especificou de maneira apropriada. Então, tudo isso é parte do trabalho que a gente precisa fazer. E aí eu vou ter também, além das políticas e dos procedimentos, eu tenho os repositórios de conhecimentos organizacionais. Eu tenho, no caso, vão ser repositórios de conhecimento de gerenciamento de configuração, contendo as versões de componentes de software e hardware e linhas de base de todos os padrões, políticas e procedimentos da organização executora. Eu vou ter repositórios de dados financeiros contendo informações como horas de mão de obra, custos e outros. Eu vou ter repositório de conhecimento de informações históricas e lições aprendidas, ou seja, aquilo que eu fiz anteriormente e que pode servir de base para o trabalho atual e inclusive até para os trabalhos futuros.
Eu vou ter repositórios de dados de gerenciamento de problemas e defeitos. Aí nesses repositórios eu vou ter o status, eu vou ter informações de controle, soluções de problemas e defeitos e resultados de item de ação. Eu vou ter também repositórios de dados de indicadores usados para coletar e disponibilizar os dados e medições dos processos e produtos e também arquivos de projetos anteriores. Observem que tudo isso aqui são, como disse, como está bem dizendo, repositórios de conhecimento. Conhecimento é o quê? Ele vem na forma daquilo que a gente tem armazenado na nossa cabeça, mas, sobretudo, aquilo que a gente tem documentado, a gente tem organizado de uma forma mais materializada, para que assim a gente possa se orientar no trabalho. Então, tudo isso vai servir de base para que a gente possa levar adiante os trabalhos, os projetos. Então, nesse caso, a gente tem aqui eles como ativos de processos organizacionais, que a gente vai levar lá para as diversas dimensões da gestão dos projetos, que a gente vai ver mais adiante, a gente vai ver daqui a algumas semanas, a gente vai começar a pincelar esse tema semana que vem, mas por enquanto a gente vai fazendo essas referências mais gerais aí para vocês irem começando a se familiarizar com esses conceitos. E é isso, gente. Então, nessa primeira videoaula, eu estou tratando exatamente dessa questão do ambiente que os projetos operam, procurando entender, né, como é que essa questão da relação entre a organização, ou melhor, entre o projeto e os fatores ambientais da empresa, assim como os ativos dos processos organizacionais. E nisso a gente fez essa verificação, esse estudo em cima desses pontos. Quero que vocês observem que isso aqui são alguns dos elementos. Lá no PMBOK é deixado bem claro que eles não se limitam a esses elementos. Pode haver outros, e isso tudo, gente, é uma questão que é bom ter claro para a gente. A gestão de projetos, ela não é um campo fechado, ou melhor, nenhum campo do conhecimento humano é um campo fechado. Com o tempo, novas aprendizagens vão vir e, eventualmente, isso vai se expressar nas próximas versões do PMBOK, na 8ª edição, quando vier a sair, na 9ª e assim por diante. Tanto que na própria 7ª edição, que foi lançada agora em 2021, a gente já tem algumas mudanças, a gente já tem alguns ajustes, a própria forma como a gestão de projetos ela é encarada se transforma também, né? Inclusive esse aspecto das dimensões que, muito embora eu esteja trabalhando com vocês, porque eu considero importante, ainda assim na 7ª edição você já vai ter os domínios de desempenho, então você vai ter inclusive a perspectiva da construção de um sistema de entrega de valor, né? Então tudo isso vai se tornando uma coisa um pouco mais dinâmica, mas ainda assim eu considero pertinentes algumas coisas que estão postas na 6ª edição ainda, e por isso que eu trago ela nesse aspecto, nesse momento, eu trago ela para trabalhar junto com vocês. Mas a gente tem essas documentações, opa, só um instante, peraí, só um instante, gente, fiz errado aqui, mas tá bom, a gente ajeita isso aqui com o tempo. Também não vou deixar de gravar a aula por causa disso, né? Mas, enfim, a gente tem toda essas condições, essa situação. Vou até aumentar um pouquinho aqui a telinha aqui para vocês. Então, tudo isso são parte, a parte teórica da gestão de projetos que é importante. Prática e teoria são duas coisas que se coadunam. A prática alimenta a teoria e a teoria fundamenta a prática. Então, nada que a gente faz até na nossa própria vida pessoal, ela se baseia num campo teórico mais ou menos claro para a gente, às vezes mais claro, às vezes nem tanto, que serve como uma orientação, como uma bússola quando a gente está encarando a realidade. Aqui no caso da gestão de projetos, a gente tem essa base teórica firmada nos guias de gestão do projeto do PMI, né, no PMBOK mais especificamente, né, que ele vai definir esses aspectos, ele vai dar para a gente essa base para que a gente possa trabalhar de uma maneira efetiva, tá? Então, nessa primeira videoaula dessa semana, eu vou trazendo esse assunto aqui para vocês. A gente vai continuar desenvolvendo outros aspectos nas próximas videoaulas e eu espero vocês lá, tá, gente? Então, essa aula tomou um tempo considerável, ali juntando tudo, tá dando uns 50 minutos já, mas a gente vai trabalhando ao longo do tempo e, eventualmente, se tiver alguma coisa que eu precise melhorar, eu peço esse feedback de vocês, inclusive nas nossas reuniões, que vocês fiquem à vontade para dar o feedback, para me ajudar nesse aspecto,
porque além de estar ensinando vocês, eu também estou aprendendo. É igual diz a boa e velha frase do nosso querido Paulo Freire. A gente, enquanto ensina, a gente também aprende. Então eu peço isso de vocês para que a gente possa trabalhar de uma maneira tranquila. E é isso. Fico à inteira disposição de vocês e a gente vai se falando, beleza? Valeu, gente. Um abraço.